A Ética de Nicômaco e de Jardias de Vasconcelos. Aristóteles, 384 a 322. Discípulo de Platão e mentor de Alexandre o Grande. Fundou sua escola, Liceu, em Atenas, 335 a.C. Sua obra é diversa: lógica, física, metafísica, moral, política e retórica. Divide em 10 livros. O filósofo desenvolve uma análise a respeito do comportamento ético e do caráter. No primeiro livro, analisa a respeito do bem, das ações que levam ao bem, objetivo da civilização, sendo um ato em si mesmo, ato supremo. O homem objetiva a construção da felicidade, que não poderá ser confundida com a honra, riqueza e prazer. Segundo livro, estuda a virtude, dividida em 2 aspectos: intelectual e moral. O aspecto intelectual refere à prática da transmissão, da moral, em referência ao hábito como exercício. O excesso ou falta de virtude pode ser ruim na vida prática. A perspectiva é o meio termo. O homem deve sempre controlar suas paixões, ou seja, o seu mundo ideológico. Terceiro livro, trata-se da moral. A virtude está sempre relacionada com as paixões, voluntárias ou involuntárias. Involuntário, coação ou ignorância. O ato moral voluntário facilita o fazer algo como prática do bem. Na forma da ação, fundamental não agir por impulso. O homem precisa agir motivado pela construção da justiça social. Quarto livro, as virtudes morais. A primeira, a liberalidade. A defesa do termo entre ter e distribuir as riquezas. A relação da prodigalidade e da avareza. A riqueza precisa objetivar as boas relações sociais. A relação da virtude com a magnificência e a produção da riqueza, objetivando a honra. O homem magnificente precisa ser íntegro, almejar a honra na defesa do bem comum. Quinto livro, reflete a justiça e a injustiça, sendo fundamental a justiça, a mais perfeita prática social.
O justo é sempre virtuoso, honesto, sendo que a justiça, na prática, é igualitária, em consonância com a desigualdade. Sexto livro refere-se à questão da virtude e da cognição, racionalmente em relação à razão científica, sendo que a cognição fundamenta em 3 aspectos: sensação, intelecto e desejo. O fundamento da ação, como forma de agir, o fim almejado, o mecanismo dispõe a um princípio moral. O fundamento da ação, o próprio homem objetivando a justiça, sendo que a cognição tem a verdade como princípio, a razão intelectual, o discernimento do que é justo. Sétimo livro, os vícios e demais práticas, as quais homens virtuosos não desenvolvem. O primeiro, a brutalidade, absoluta ausência de virtude. Em relação aos vícios, a vinculação ao mundo bárbaro, indisposição ao caráter no desenvolvimento da prática da incontinência. O homem sabe o que é certo ou errado, age por ausência de caráter na prática do erro, sendo injusto. Oitavo livro, a defesa da amizade. É a virtude fundamental ao homem. Não adianta ser rico, ter poder e não ter amigos. A amizade possibilita a segurança. O homem em grupo age melhor para a prática do bem comum. Todavia, amizade, uma feição recíproca. A pessoa pode dar e receber, portanto, uma ação duradoura. Nono livro, a questão da amizade política, objetivando remuneração. Tais relações não levam à amizade em si, portanto, não são duradouras. Acordos convencionais, objetivando vantagens institucionais. Décimo livro, Aristóteles reflete a respeito do prazer, pois a felicidade faz parte da natureza humana. O prazer pode ser bom ou ruim. O homem não pode ser escravo do prazer. As fontes do prazer não podem ser viciosas. O homem justo sempre sente prazer com coisas justas. Em síntese, refletiu Aristóteles, a justiça é a virtude perfeita em consonância com a lei adequada, objetivando a distribuição das riquezas, sendo fundamental o desenvolvimento das práticas sociais. O homem deve
sempre agir coletivamente, objetivando o processo civilizatório. De Jardias de Vasconcelos,